Oi, tudo bem? Eu me chamo Matheus Felipe Maranhão Matos Alves dos Santos, sou formado em Gestão Ambiental pela Exalc no ano de 2019 e atualmente me encontro como mestrando pelo programa de pós-graduação em Recursos Florestais pela Exalc também. E hoje, pelo segundo simpósio de Educação Ambiental, eu vim tratar o meu resumo expandido sobre minha autoria e da minha orientadora, professora doutora Odalea Teles Marcondes Machado Queiroz, que inclusive foi temática da minha monografia. O tema: o uso de canudos plásticos e sua relação com a comunidade exalquiana. Ou seja, como a comunidade lida com essa questão, com que frequência utiliza canudos plásticos, se utiliza algum canudo alternativo, qual seria, entre outros afins relacionados ao tema. E atualmente, como nos encontramos em situação pandêmica, né? Nosso encontro, infelizmente, teve que ser via digital, e venho por meio dessa explicitar como a questão, como essa parte da realidade atual está nos atingindo, como o canudo plástico toca nessa questão atual de meio ambiente, como ele lida, quais são suas nuances, quais são seus pormenores, o que pode ser substituído, entre outros afins. Nosso objetivo desse breve resumo é uma reflexão acerca do tema, como ele pode lidar futuramente, como ele pode ser substituído atualmente, qual questão fica complicada, a questão financeira, a questão de logística, entre outras, via essa plataforma de perguntas que eu enviei, no caso. E essa metodologia, já entrando no assunto, foi através de um Google Docs, que eu enviei para o pessoal do campus, seja os estudantes, os docentes, funcionários, enfim, a comunidade exalquiana como um todo, que estão na comunidade, que estão no dia a dia da faculdade, da universidade no caso, como elas lidam com a situação, como elas estão, enfim, a receptividade em relação ao tema discutido. Foram mais de 800 respostas, foi muito gratificante pessoalmente para mim, porque tive muito retorno, deu trabalho, obviamente, mas achei extremamente interessante o fazê-lo, né? E em sua grande maioria, quem me respondeu foi mais mulheres, em torno de 60%, e em torno de um pouco menos de 40% foi homens que me respondeu. E esse foi o primeiro tópico da questão dos canudos plásticos e sua relação com a comunidade exalquiana. Teve o uso do canudo plástico, por que utilizava, quem mais utilizava, se não utilizava, digamos que deu um paralelo meio a meio. A questão da idade, que tinha um pessoal de mais de 18 anos, de 35 que utilizava, teve um pessoal um pouco mais velho que utilizava. E eu notei, particularmente, que a moçada, quanto mais nova no caso, ela, digamos assim, ela tem um interesse maior em relação à questão ambiental. E isso se vê pelas questões discutidas, debatidas hoje em dia, né? Como a questão do canudo, como é a questão da utilização de veículos automotores com que poluem tanto o meio ambiente, entre outros. Enfim, o motivo... Aí eu perguntei em relação ao canudo alternativo, se utiliza ou não, o motivo que utilizou, e a grande maioria foi por questão de pensamento ambiental. Só que a questão do canudo ambiental, ou canudo alternativo no caso, como preferirem, ele ainda é, digamos que não um tabu, mas uma questão cultural, digamos assim falando, porque o canudo habitual que nós estamos convivendo desde que nascemos praticamente, né, ele é fabricado em larguíssima escala, milhares por vez que é realizado, que é feito no caso, e seu descarte é assim, ó, por conta do seu diâmetro e por conta da sua facilidade do seu descarte, você vai num bar, você pega 1, 2, 3 canudos, toma o suco, o refri ou afins que você vai tomar, descarta, praticamente as pessoas fazem isso em qualquer lugar, e com isso a poluição em relação a esse tema aumenta muito. Fora que, para decompor esse material no meio ambiente, é em torno de 500 a 1 milênio. Por conta da sua composição, oriundo do petróleo, plástico, enfim. E a moçada prefere utilizar os canudos plásticos alternativos por conta desse pensamento ambiental, que inclusive, na minha referência bibliográfica, eu tive o prazer de ter o contato com o Douglas Nigressoli, que foi o dono, o gerente, enfim, o CEO da empresa Só Canudos, que é de Santo Andreense, aqui no estado de São Paulo. Foi uma pessoa extremamente educada, solícita, que me explicou o processo. Eu utilizei o vídeo dele, ele me ajudou, me auxiliou. Que inclusive tem aqui um canudo biodegradável e um canudo de metal. Só que essa produção começou como uma forma caseira e atualmente está crescendo mais. Só que, segundo ele, um dos grandes
pontos em que emperra a questão ambiental, essa questão do canudo alternativo ser mais difundido, é a questão de leis, que como conhecemos no nosso país tudo é muito burocrático, e a questão de gastos, de logística. E, segundo ele, este é muito caro. Eu fui pesquisar, realmente corrobora com a sua opinião. Enfim, finalizando esse vídeo, como trabalho como conclusões finais, obtive informações extremamente relevantes em relação aos seus canudos tradicionais, em relação aos canudos alternativos principalmente, como se dá, como é a relação e afins. E percebi que o seguinte, que a melhor maneira de se discutir esse assunto, de se entender, de se debater o mesmo, é promulgar mais leis referentes, assim, incentivando o fornecedor, produtores, a terem mais descontos em impostos e afins, para poder, assim, difundir mais essa ideia e mais para frente, no caso, e com isso ter mais campanhas. Mais campanhas, no caso, que eu quero dizer assim, chegar mais produtos na mão do consumidor. Eu vejo por aí que uma pessoa, tendo mais no mercado, tendo mais incentivo, sendo um preço melhor, competitivo, a tendência é ter mais consumidor. E só para deixar claro, essa pesquisa foi feita anteriormente à pandemia. Minha atual orientadora é a professora doutora Vânia Galindo Massabini, que toca na questão da política pública, que remexe também muitas vezes à questão da educação ambiental e a formação continuada de docentes. E digamos que a educação ambiental toca no cerne da questão atual, dessa questão do canudo plástico, porque como podemos discutir o futuro, o meio acadêmico, se não discutimos a base, o conceito inicial? E eu queria muito agradecer a presença de todos, espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? E um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês irão ver isso. Muito obrigado e até mais.